Outro. Ele já pôs a musiquinha. Não, isso aqui é no chat. Está. Tudo bom? Tudo bem. Ainda não apareceu a imagem aqui. Não apareceu? Não está no... Um minuto só. No Você Facebook. Tem que entrar no meu Facebook, por enquanto. Tá. Peraí. Só um minuto. Bom, deveria estar carregando o seu aqui, mas... Não, já sei por quê. Peraí. Nada como tornar público. Agora vai aparecer. Vai aparecer agora. Isso. Agora onde eu clico aqui? Só compartilhar. Tá, beleza. Deixa eu achar aqui. Eu preciso conseguir compartilhar, peraí. Eu não estou... não está aparecendo. Já tem 3 pessoas. O Jefferson já até curtiu. Fala, Jefferson. Não estou conseguindo compartilhar. Aqui. Não tem que clicar nele para ele abrir, não. Vamos lá. Isso. Vamos falar sobre filosofia da morte, os aspectos filosóficos sobre a morte. Meu querido professor. E vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá, professor. Conseguiu? Ainda não estou te vendo. Não está me vendo? Não. Ué. Ainda tá aqui só na publicidade. Tá. Deixa eu ver. Agora sim. Apareceu tudo, né? Apareceu. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa live. Tudo bom, pessoal? Aqui é Rodrigo Campanassi, meu querido professor Luciano Camerino, professor de filosofia. Hoje a gente vai dar continuidade à última live que nós fizemos sobre filosofia da morte, os aspectos filosóficos da filosofia da morte. Já gostaria até de, antes de mais nada, deixar aqui um recado. Todos aqueles que tiverem interesse em algum livro, alguma indicação de livro, alguma indicação de filme, eu peço que mande, faça o comentário aqui, que tanto eu quanto o professor Luciano, a gente vai responder. E no mais, eu queria agradecer a todos que têm interesse pelo assunto. Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas compartilharam. Então, se possível, continue incentivando, porque esse professor merece. Professor Luciano vai lançar um livro, né, professor? Qual que é o nome? Quando que sai? O livro se chama Ser Sujeito da Morte. É um livro que se compõe de 2 partes. A primeira parte, que são reflexões filosóficas, uma discussão de toda a história da morte e diferentes leituras e perspectivas que se fizeram a respeito da morte, até chegarmos aí na filosofia existencialista, na morte medicalizada. E a segunda parte do livro, que talvez seja o mais original, é um livro que tem vivências e morrências, exercícios práticos
que nós sugerimos que as pessoas façam para se prepararem adequadamente para a morte. Então, seria uma espécie de manual, uma arte de morrer. Muito legal. Deve ficar pronto em torno de setembro. Ok, já pode reservar o meu. Você vai receber o seu de presente. Professor, vamos fazer uma retrospectiva para que o pessoal tenha uma noção do que a gente falou na última live e o que a gente tem de projeto para falar daqui para frente. Sim, o que nós comentamos na última conversa foi que a morte nas culturas antigas ela tinha um significado cosmológico, ela era lida de uma maneira cosmológica, ou seja, a morte acontece do mesmo jeito que os fenômenos da natureza. Então, né, é como se fosse uma folha que cai, o ciclo das estações do ano, e aí nós temos depois, né, nessa mesma perspectiva, a morte. A filosofia vai assumir essa leitura, a filosofia depois vai construir um conceito, que é o conceito de alma, então a ideia de morte vai significar o momento em que a alma se desliga do corpo, né? A alma é a sede da vida, da consciência, da razão, e é esse o sentido que a morte vai ter no cristianismo. O interessante nessa perspectiva é que a morte tinha um sentido. O que significava morrer era claro e era dado para todos. Ninguém perguntaria, por exemplo, o que significa a minha morte, o que significa morrer, isso não era um objeto de discussão. E da mesma forma, os dramas, os sofrimentos, as angústias que a vida pudesse trazer, também eram explicáveis à luz desse quadro. Então essa é a perspectiva que a morte tinha, e né, os diferentes livros que tratam do assunto, né, inclusive o que eu produzi também, aborda a morte nessa leitura. O interessante é que essa visão vai ser substituída por uma outra visão, né, que nós chamamos de morte medicalizada, que também tem raízes filosóficas, né, eu vou explicar isso aqui hoje de maneira breve, né, mas há várias fontes a respeito disso, né, quem quiser me consultar por e-mail ou através do Facebook, pode fazer isso, e da mesma maneira, né, quando o livro estiver pronto, eu trato desses temas lá. Então essa seria uma espécie de uma retrospectiva, né, uma revisão do que nós conversamos aqui. Uhum. Ok. Então vamos dar início aí aos novos conteúdos, às novas informações. Eu lembro que muitas pessoas me perguntaram, professor, com relação àquele... né, o tratamento que se é dado no Tibete, as imagens, os filmes, eles procuraram no YouTube e viram, né, os abutres comendo os corpos, né, das pessoas que morreram. Alguns mandaram alguns vídeos de alguns lugares em que ficam dias e dias. O americano também demora muito a enterrar, né, não é igual o nosso aqui, que normalmente não espera nem 24 horas, já está enterrando. Então, dias e dias, e alguns lugares, enquanto não tiver dinheiro para poder pagar um velório, né, para que se tenha uma festa. Exato. Não, há os costumes mais variados, né? Um dos mais curiosos que eu conheço é um costume chinês, que inclusive o governo tem buscado banir, que é o striptease em velório. Sério? Que eu acho sério, que há pessoas que contratam, né, mulheres, né? Eu acho que é até uma perspectiva machista, né, porque eu não sei de homens que vão fazer striptease em funerais de mulheres, mas há uma prática, sim, né, que o governo tenta eliminar, mas faz parte da tradição. Então existe na internet, né? Eu ainda não vi um explícito, né, mas assim, imagens rápidas, né, que deve ser uma coisa muito curiosa, né? Com certeza. Mostrando que os extremos se tocam, né? Uma frase antiga da filosofia que cabe aqui nesse caso. Com certeza. Eu queria, antes até de passar a palavra para o senhor, né, dar início, eu queria fazer aqui um desabafo, um descarrego intelectual, como diria o professor Mário. Eu fiz as publicações informando que nós teríamos a live hoje às 16 horas, né? E uma das minhas amigas, na verdade é amigo de Facebook, de internet, ela falou que não acreditava
nas pessoas que vendiam esse tipo de ilusão de falar sobre a morte, porque ninguém morreu, só quem morreu é que vai saber como que acontece a morte, como que se deu a morte. Então, eu até falei, olha, então vai lá para que você assista. Na verdade, o que a gente está falando aqui não é sobre a morte em si, é sobre os aspectos filosóficos, sobre os aspectos culturais que dizem respeito sobre a morte, né? E essa, né, como estudioso da filosofia, estudioso da sofística, essa frase dela foi meio sofística mesmo, né? Porque você não precisa ter morrido, vivenciado para você falar sobre a coisa, porque se for assim, veterinário nenhum vai poder tratar do cachorro, porque não é animal, né? Não é cachorro. E nem pediatra também. Nem porque pediatra, criança também né? não fala, né? Ginecologista não vai poder atender, né, quando é homem. Mas então, vamos passar. Professor, vários sentidos que a morte teve ao longo da história. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós comentamos aqui, né, o sentido, por exemplo, cosmológico, religioso, filosófico, mas o que eu queria destacar hoje é exatamente a medicalização da morte, que me parece que é o fenômeno que hoje domina o entendimento da morte. E para se entender a medicalização da morte, nós temos que recorrer a alguns conceitos que vêm da filosofia e das ciências humanas em geral. O primeiro deles é a ideia da secularização. A secularização significa dizer que diferentes fenômenos da vida humana, por exemplo, como a política, como a economia, como a moral, que na Idade Média faziam todos parte de um mesmo sistema, ou seja, não havia uma economia enquanto uma reflexão autônoma, não havia uma ciência desligada de uma perspectiva religiosa, tudo fazia parte de um sistema. A partir do processo da secularização, nós vamos ter, por exemplo, uma reflexão sobre a economia que discute o que é economia na sua natureza. Por exemplo, a economia é a ciência da escassez. Esse não é um conceito moral, não é um conceito religioso. Da mesma maneira, nós vamos ter uma reflexão sobre a política, né? O que é o Estado, né? Não o que o Estado deveria ser do ponto de vista ideal, mas o que é o Estado? É na prática, né? Ou seja, o Estado é uma forma de organização da violência, do poder, que se pretende legal, etc. Então, a secularização significa isso. E por causa da secularização, né, e eu devo aqui esse conceito principalmente a Max Weber. Max Weber foi o sociólogo que entendeu que o mundo ocidental, e talvez todo mundo, viva o processo da secularização. Um processo doloroso, complicado, né? Nós vivemos hoje um momento em que diferentes grupos e camadas da sociedade reagem contra a secularização, né? Querem voltar a um mundo em que a religião domine, né? Claro que é a religião deles, né? Porque uma das coisas que a secularização traz é exatamente a ideia de que a religião faz parte do mundo privado. A religião ela não pode organizar o Estado. Então, essa é uma das primeiras consequências da secularização. Isso vem do protestantismo, isso vem do liberalismo de John Locke, é resultado de toda essa perspectiva. Agora, do ponto de vista da questão da morte, isso nos interessa por quê? Porque uma das forças motrizes da secularização foi a ciência. E a ciência, como todos nós sabemos, ela nasce principalmente com pensadores que se ocuparam do funcionamento do universo, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, Johannes Kepler, Copérnico e principalmente Galileu. Galileu deixou muito claro que o que a ciência estuda é como funciona o céu, né? Galileu até dizia de maneira humorística: como vai para o céu, você pergunta para os padres. Agora, como funciona o céu, você pergunta para mim, né? Ele também não era uma pessoa muito modesta. Mas, de qualquer maneira, a ideia de se explicar o funcionamento, né, e esse funcionamento, ele vai ser assimilado à ideia de algo que surge na humanidade de uma maneira muito poderosa e que vai servir de modelo para reflexão, que é a máquina, o mecanismo, né? O que é o mecanismo? É aquilo que funciona de uma maneira previsível, regular, ordenada, que pode ser estudado segundo pressupostos da matemática
e que tem uma autonomia de funcionamento. Então, na medida em que o universo deixa de ser um símbolo religioso, algo que remete a Deus ou a qualquer outro domínio da religião, e passa a ser algo que funciona de uma maneira mecânica, e tão mecânica que nós podemos, inclusive, prever, e toda a ciência moderna se baseia nisso, né? É claro que a realidade não se esgota nisso, mas naquele momento, o sucesso da física de Galileu, depois newtoniana, né? O próprio Kant, que antes de ser filósofo, foi um cosmólogo, foi alguém que elaborou teorias cosmológicas. Então, essa ideia de que podemos estudar a natureza no seu funcionamento sem recorrer a nenhuma instância religiosa, né? E aí nós vemos que a secularização já está em pleno vigor, porque o pensamento científico ele só poderá existir, ou ele só pode existir, em sociedades que admitem, né, uma certa liberdade de consciência e uma separação entre dois domínios, o domínio da religião e o domínio do que nós poderíamos chamar de natureza. Natureza, para os antigos, era uma própria encarnação da divindade. E agora a natureza vai passar a significar outra coisa. Ora, se nós temos, então, o universo como mecanismo, por que não pensar o corpo como mecanismo? E aí nós vamos ter uma mudança fundamental na perspectiva do que é o corpo. Se demorou milhões de anos ou milhares de anos para o homem desenvolver a concepção de corpo, uma das coisas mais curiosas que eu descobri refletindo, estudando a respeito desse tema, é que os povos que nós chamamos de primitivo, eles não têm uma noção de corpo. O corpo, para eles, se dissolve na natureza. Por isso, eles também não têm uma noção de morte. Quando eu comentei aí na semana passada que a pessoa podia estar morta biologicamente e viva, e também o contrário, poderia estar viva do ponto de vista biológico e morta do ponto de vista social. Uma das causas é exatamente essa, o corpo não era visto como nós vemos hoje. Então, se você não é um ser corporal, né, se você, de certa maneira, se dissolve no mundo, o que seria você morrer? Seria você ser banido da sociedade. Agora, a partir do momento em que o corpo se torna um mecanismo, né, eu vou falar aqui daqui a pouco, quem é responsável por isso, principalmente, né, o corpo já não é mais aquele microcosmo que os medievais, por exemplo, consideravam, né? E aí relacionava-se, por exemplo, os diferentes órgãos, né? Os olhos, a boca, o nariz, cada um se relaciona com a alma, com a parte do corpo. Havia todo o simbolismo, né, que vem lá da filosofia grega, né? O próprio Platão, ele já dizia isso, né? Nós temos 3 almas, uma alma que fica no ventre, uma no peito, e a verdadeira alma imortal, que é a alma racional, que fica na cabeça, e que Platão até dizia o seguinte, né, que para que ela não seja tão influenciada pelas paixões, existe o pescoço para distanciar a cabeça do peito, né? E aí, sempre que eu leio isso, eu penso assim, se o Platão tivesse conhecido a girafa ia ser o símbolo da filosofia, e não a coruja, né? Deve ser o ser mais racional possível, né? Mais distante do coração, né? Do que a cabeça da girafa, né? No entanto, ainda não temos nenhuma girafa filósofa. Bom, mas de qualquer forma, o que nós temos no século XVI e XVII, né, principalmente a partir de Descartes, é a seguinte perspectiva: o corpo faz parte do mundo na natureza, né? Descartes é um filósofo francês que morre em 1650 e que percebeu o seguinte, né, lá na França católica, ele não podia, talvez, ter uma perspectiva completamente racional a respeito do mundo. Então, ele divide o mundo em 2 etapas, 2 partes. A alma, que ele vai chamar lá de res cogitas, que é o pensamento, a consciência, e que continua sendo algo que pertence ao domínio da religião. Agora, o corpo já não é mais aquela expressão da alma. O corpo é um mecanismo. E Descartes, em várias obras, ele descreve o funcionamento do corpo, né, fazendo todas as analogias com a engenharia, com a hidráulica, né,
com relógio, né? Talvez se fosse hoje o Descartes falaria da eletricidade, né? Falaria dos nervos como fios elétricos, mas a imagem que o Descartes nos dá do corpo é exatamente uma imagem de um engenheiro que descreve de que maneira o corpo funciona, né? Eu imagino que o Descartes tenha feito algumas práticas de anatomia. Eu não sei se isso aparece documentado em algum lugar, porque naquela época ainda havia uma certa restrição nesse sentido. Mas o Descartes, como hobby, ele era taxidermista, ele era empalhador de animais. Então ele mesmo disse, se você toma de um animal mamífero grande, né, e disseca esse animal, você vai poder perceber que o corpo desse animal é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, né? E funciona por uma lógica própria, né? E aí nós vamos ter uma conclusão muito interessante, né, que eu acho que é quase que o resumo de tudo. Na filosofia clássica, né, e clássica que significa antiga e medieval, no momento em que a alma sai, o corpo morre. Então a causa da morte é exatamente a saída da alma. E na filosofia moderna, a partir do Descartes, é o contrário. A alma sai porque o corpo morre. Então, se o corpo não morre, a alma não sai. Então, isso muda completamente o entendimento de toda a cultura humana a respeito da morte, porque agora não depende mais da alma, depende do corpo. E aí nós vamos ter diferentes instâncias da sociedade, né? Por exemplo, o exército. Né? O exército agora já era um exército que dispunha aí de grandes contingentes humanos, né? Com armas movidas que funcionam à base da pólvora, né? Não é mais aquela guerra medieval. Então, se você tem soldados que se ferem, é muito interessante que eles sejam tratados e possam voltar para a guerra. E da mesma maneira, pessoas aí, por exemplo, da nascente burguesia, querem continuar vivendo, elas não querem mais fazer como o homem da Idade Média, né, que no momento em que sentia que ia morrer, ele fazia como lá o Guilherme Marechal, que eu comentei na última aula, ou na última live, né, que se preparava, dava instruções, etc. Né? O que a burguesia nascente vai querer fazer? Viver mais um pouco. Contratar um médico para que a sua vida seja prolongada, ou seja, para que aquele mecanismo que está sendo deteriorado pelo tempo, ele possa ser consertado do mesmo jeito que uma máquina. E da mesma maneira a força de trabalho, né? Não é só o soldado. O próprio trabalhador, para o qual se demanda um treinamento, uma qualificação, se você investe toda essa qualificação no trabalhador e ele morre, você também tem um prejuízo. Então é interessante que ele não morra. Então vai haver uma conjunção aí de diferentes fatores, né? Por exemplo, reis que não querem morrer, papas que também não querem morrer o tão cedo possível, porque a sucessão é problemática, é difícil, governos que querem ter populações saudáveis para que elas possam pagar imposto e fornecer mão de obra para o exército e também para as fábricas. Então, esse contexto faz com que nós temos o desenvolvimento da concepção da medicina moderna. E aí nós entramos numa outra perspectiva, que também é muito interessante, né? Que também merece muitos estudos, né? Já me ocupei disso há muito tempo, que é a filosofia da saúde. O que é saúde? A nossa concepção moderna de saúde é uma concepção estatística. E todos nós estamos vendo isso hoje na pandemia, né? Todo mundo acompanhando cálculos para saber quando vai ser a curva máxima de óbitos, né? Isso tudo é estatístico, né? O grande problema é que a estatística não fala nada para mim, pessoalmente. A estatística fala de grupos, de generalidades. Agora, a ideia de saúde no mundo antigo era completamente diferente. O que era saúde? Né? Primeiro que a saúde no mundo antigo era uma ocupação do filósofo. Filósofo era alguém que chegava num determinado lugar que ia se ocupar, por exemplo, do bem-estar de alguém. Né? Então, ele era, primeiro, um personagem privado. Você tinha que ter recurso para contratar esse filósofo. E aí, quando ele chegava lá, ele ia observar o vento, a umidade do ar, as chuvas, a alimentação que a pessoa tinha, e ia prescrever o que se chama de dieta. Dieta não é hoje, né, você
restringir ou organizar sua alimentação de uma certa maneira. Dieta era você organizar toda a sua vida, que horas você acorda, que exercícios você pode fazer, o que você deve comer, de acordo com o local em que você vive e de acordo com o seu temperamento. Então, saúde significava uma harmonia entre o temperamento individual de cada pessoa e a natureza. Consequentemente, a saúde passava por uma perspectiva filosófica, porque é preciso saber qual é o seu temperamento. Então, a pessoa tinha que fazer uma série de perguntas, né? Isso não aparecia aí, por exemplo, né? Ou não aparece em exame, né? Não existia a ideia de alguém que trata de você, né? Você como paciente, né? E a palavra paciente indica o quê? Passividade, né? Essa ideia não existia. Você tem que se autoconhecer. A saúde envolve, inclusive, uma dimensão ética, uma dimensão moral e até uma dimensão política. Então, essa perspectiva de saúde, né, que hoje a medicina não tem mais, né, ela é abandonada por uma outra perspectiva. O que é a doença? A doença é a lesão, a doença é o ferimento, a doença é o mau funcionamento, ou seja, todas essas analogias, elas nascem a partir de uma certa comparação entre o corpo humano e a máquina. Toda a história da medicina científica, ela nasce da anatomia e da prática da fisiologia. Agora, a anatomia se faz em cadáveres. Cadáveres não falam, não reclamam e não têm opinião. E os médicos que praticavam anatomia também atendiam aos pobres nos hospitais universitários. E pobre também não fala, e nem pode ter opinião. Então, o pobre e o cadáver era a fonte de opinião ou de formação intelectual e de material de estudo do médico. Então, o médico, inclusive, desenvolve uma postura, digamos assim, tecnológica em relação à doença, né? Alguém que vai te prescrever medicamentos, formas de viver, etc. Por quê? Porque essa ideia dialógica da saúde que a filosofia antiga tinha, e que aparece, por exemplo, em vários livros. Nós encontramos isso, por exemplo, na Paideia, né, que é um livro clássico sobre a formação grega. Existe um capítulo sobre a medicina grega, e a medicina grega era uma medicina filosófica. Os autores até dizem assim, um médico que não conversa, que não orienta o seu paciente, ele só seria tolerável como um médico de escravos. Né? Nenhum cidadão livre aceitaria ser tratado por um médico dessa natureza. Então, nós passamos a ter agora uma perspectiva em que o seu corpo se desarranjou, sofreu uma lesão, sofreu um ferimento, né? E é claro que essa visão vem da anatomia, dos anatomistas, né? Nós sabemos perfeitamente que você pode ter doença sem lesão e você pode ter lesão sem doença. Essa coisa não é uma equivalência absoluta, né? Mas isso só se resolve na clínica, no diálogo, né? Coisa que o médico não tem tempo mais para fazer. E a pessoa talvez também não queira fazer, porque isso obriga a pessoa a uma reflexão e uma responsabilidade consigo próprio, que muita gente não quer ter. As pessoas querem ser curadas, mas elas não querem se curar. Então, na medida em que o médico passa a enxergar o corpo dessa maneira, né, e uma outra forma de entender a doença vai ser a seguinte: doença é a agressão que você sofre do meio ambiente ou da natureza a partir de micróbios, bactérias, vírus, etc. Né? E aí o sentido cosmológico da doença se torna inverso. Se no mundo antigo saúde era você se harmonizar com a natureza, agora saúde passou a significar você se defender da natureza. A natureza é alguma coisa que te ameaça. A qualquer momento vem aí de uma floresta obscura um vírus que morava em morcego, um carrapato que morava numa capivara e um outro ser microscópico que habitava alguma outra forma de vida e que vem perturbar a harmonia humana, a civilização humana, interromper os negócios e separar as pessoas. Então, a medicalização da morte significa exatamente isso, né? E aí o sentido da morte se perde. Né? O que significa morrer? Né? O que significa ir a óbito? Né? Descrever a morte como, por exemplo, né? Se eu dissesse assim,
Fulano teve as suas ondas cerebrais interrompidas, né? Eu estaria descrevendo a morte, mas isso esgota o sentido da morte? Né? Morrer é isso? Né? Morrer se transformou em algo que um aparelho registra? Então, a medicalização da morte é exatamente isso. E aí as pessoas deixam de morrer em casa e passam a morrer nos hospitais. Seria interessante, seria frutífero nós discutirmos o significado da morte do ponto de vista da filosofia existencialista, né? Foi o espaço que a morte conseguiu obter, né, no nosso mundo, já que a morte se tornou sinônimo de falha técnica, né? Por que ele morreu? Porque ele não fez os exames anteriores. Se ele tivesse feito os exames, né, se tivesse mais aparelhos, se tivesse mais respiradores, se tivesse mais vacinas, quem sabe as pessoas não morrem mais, né? Ou vão chegar a um estado, né, que um tio, uma vez meu, né, comentou comigo, né? Fui visitar um tio já velhinho, né, isso é um fato que eu sempre conto na aula para os alunos, que eu acho extremamente interessante, né? E aí eu perguntei a ele assim como ele estava, e ele me disse assim: estou tentando morrer, mas os médicos não deixam. Então eu achei uma observação muito curiosa. Né? Agora, o que passa a significar morrer? Sim. Um pouquinho. Oi? Você acredita que eu tenho uma avó viva, né? Ela tem 101 anos, e teve uma vez, há muitos anos atrás, o corpo dela é completamente perfeito, assim, os exames, né? Só que agora ela já está muito debilitada, não consegue andar, né? Já tem alguns problemas até neurológicos, em razão da própria idade e tal. Uma vez ela falou: será que Deus esqueceu de mim? Quando ela está chegando perto dos 100 anos de idade. Né? Aquela concepção antiga, passada, que a gente vê que algumas pessoas têm ainda. Né? A ideia tradicional é essa, né? Ou a natureza, ou Deus, né? Uhum. Mas eu não vou tratar aqui dos aspectos filosóficos, né, que aparece, por exemplo, no Heidegger, né, aparece no Sartre, aparece no Albert Camus. Eu vou preferir me ocupar dessa questão da medicalização, né, que é o fato de que as pessoas morrem nos hospitais, né, sujeitas a uma série de tratamentos que muitas vezes elas não desejam, não entendem ou não querem, né, mas que o médico se sente, de certa maneira, obrigado por uma questão de ética profissional de salvar a sua vida a qualquer custo. Até como foi aí no caso do meu tio, né, que já não queria mais, né, já tinha se cansado da vida. Né, como dizia lá nos textos antigos, né, já estava farto de dias, né, então já via que talvez fosse a hora de interromper essa passagem por esse mundo. Né. Agora, do ponto de vista da medicalização, nós teríamos 4 posições possíveis. Né. A primeira posição, né, e aqui né, nós entramos num campo que não é um campo que eu conheço bem, que é o da ética. Né. Eu li a respeito disso por causa do meu interesse no tema, mas não vou me delongar muito nesse campo. Né. Mas a primeira perspectiva, que talvez seja mais frequente hoje, é a chamada distanásia. O que é a distanásia? É o tratamento exagerado. É quando a medicina e os médicos, né, a todo custo, procuram salvar a vida de uma pessoa, né, com tratamentos que, às vezes, aumentam o sofrimento, né, do ponto de vista do custo-benefício, não vale a pena, né, não compensa. Vão eliminar outros bens que as pessoas, às vezes, desejam ter na hora de morrer, né, por exemplo, a consciência, a possibilidade de se relacionar com outras pessoas, de se preparar para esse momento, de se despedir. Então, a distanásia é uma prática comum na medicina. Né? Quando que nós devemos parar? E os próprios médicos se veem numa situação difícil, porque às vezes ele continua um tratamento que ele sabe ser infrutífero por uma exigência da família. Eu tenho um caso na minha família, né, de primos meus, que a mãe deles morreu com 102 anos, e eles lamentam isso, dizendo que foi um erro médico. E a culpa foi da medicina, né? Ela não ia morrer ainda, né? Talvez ainda vivesse mais 20 anos, 30 anos, não sei quanto tempo. Eles não conseguem perceber que uma pessoa com 102 anos está numa situação de extrema fragilidade. Qualquer coisa é capaz de eliminar a vida dessa pessoa. Né?
Então, a primeira perspectiva, que talvez seja o que nós temos hoje nos hospitais, é exatamente a situação da distanase. Existe um livro, se alguém quiser ler sobre isso, né, uma pessoa que estudou isso muito, é o Léo Pessini. O Léo Pessini é um professor de ética e ele é um religioso de uma ordem que se chama Camiliana, que é uma ordem religiosa que se dedica a administrar hospitais e atender enfermos, né? Então, tem várias obras aí do Léo Pessini, né? E através deles se poderia encontrar, inclusive, outras referências. A outra perspectiva que também funciona do ponto de vista da medicina é a eutanásia, que é uma decisão do médico, mas aí já é decisão contrária, né? De interromper a vida da pessoa sem que seja desejado pela pessoa. Então, se num caso o médico decide prolongar o tratamento, nós temos uma outra situação em que o médico decide interromper o tratamento. E a ideia que eu tenho, né, inclusive que é o título do meu livro, é exatamente ser sujeito da morte. Para você ser sujeito da morte, você pode se ver diante de duas possibilidades. A primeira possibilidade é do suicídio assistido, né, que é chegar a um momento em que você, vítima de uma doença terminal, de uma doença incurável, né, eu não sei, por exemplo, se é possível, né, que eu saiba, não é possível que você deseje o suicídio assistido, por exemplo, por um desgosto, né, por uma tristeza, né, porque você acha que a vida não tem sentido, né, não é dessa maneira. Nos países em que o suicídio assistido existe, né, e há países em que ele é legalizado, né, e a Suíça é o país que tem mais instituições dedicadas a essa prática, mas nos Estados Unidos, em alguns lugares, alguns estados americanos também é possível. Então, você está no estado terminal, não há possibilidade de recuperação, você está vivendo com dores intensas, né, que já não podem mais ser aliviadas, né, ou eliminadas, ou pelo menos minoradas, né, e aí você vai lá para a Suíça, né, e há várias instituições, né, por exemplo, Dignitas, Êxitos, né, tem outras instituições que fazem esse trabalho, e lá você vai comparecer com os seus atestados médicos, você vai ser reexaminado lá por médicos dessas instituições. Alguma coisa aconteceu, provavelmente a internet dele caiu. Eu peço que vocês esperem um pouquinho. Bom, enquanto a gente espera o professor voltar, eu vou trazer alguns aspectos, inclusive jurídicos, com relação ao que ele estava falando. O tópico específico que ele estava destacando era com relação ao suicídio, né, suicídio assistido. A gente tem algumas figuras no direito penal brasileiro que elas, de fato, elas vão criminalizar a conduta. Antes de mais nada, o que eu preciso que vocês entendam é que o suicídio, não pela pessoa que comete o ato, tá? O suicídio para a pessoa que instiga, aquela pessoa que induz, né? Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio de outro, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Uma coisa é o induzimento, eu coloco na cabeça da pessoa para que ela cometa suicídio. A outra coisa é a instigação, é o pula, faça, né? A ideia já está na cabeça da pessoa. E a outra, completamente diferente, é o auxílio material, né? Eu não dou a ideia, eu não coloco a ideia, eu não estimulo a ideia, mas eu, de fato, espero que a pessoa suicide, eu empresto a arma para que a pessoa venha a suicidar. A grande questão é que esses crimes, o professor ainda não voltou, mas a grande questão é que esse crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, ele até sofreu algumas alterações agora. Ele, no Brasil,
ele é proibido, então você não pode, você vai responder criminalmente. Se você, por exemplo, pelas redes sociais, pela internet, né, utilizando a internet, uma ampla, geral e restrita divulgação, você estimula o suicídio de outra pessoa, você vai responder, inclusive com aumento de pena. Então, para eu, que de qualquer forma vou colaborar para o seu suicídio, eu vou responder. A grande questão é, e a pessoa que tenta suicídio, ela pode, de fato, responder? O professor já está voltando aqui, tá? A pessoa que tenta suicídio, ela comete algum crime, algum ilícito? Da concepção moral, filosófica, o Camerino vai terminar e vai concluir a ideia dele. Da concepção jurídica, não. Olha que coisa louca e coisa interessante, né? De fato, a pessoa que tenta suicídio, agora me parece que essa semana no Netflix saiu a terceira temporada das 13 razões, dos 13 porquês, né? Que ele começa inicialmente contando o caso de um suicídio de uma menina, a história, né, se desenvolve nesse sentido. A pessoa que tenta suicídio, ela não responde criminalmente. Não quer dizer que ela não comete um ilícito. A pessoa que tenta o suicídio, de fato, é um ilícito, tá? Mas ele não é um ilícito penal. Mas como que é um ilícito? O que vem a ser ilícito? Ilícito é o proibido. Mas não é um proibido penal, um proibido do direito penal. O direito penal não vai punir, prender a pessoa que tentou suicídio. Muito pelo contrário, vai tentar o tratamento dessa pessoa. Né? O direito, o Estado, vai querer o tratamento dessa pessoa. Só que a conduta dela continua sendo uma conduta ilícita. Ilícita enquanto que contrária à lei. Né? Hoje, inclusive, eu estava conversando com um amigo e a gente estava discutindo com relação a isso e eu dei um exemplo para ele, que prova que é justamente o que o direito penal vai falar que seria a ilicitude da conduta. Se porventura, né, eu estou no meu escritório e uma das minhas associadas, ela pensa em suicidar e vai pular da janela, eu posso, mediante violência ou grave ameaça, impedir que essa pessoa cometa o suicídio. E eu, de fato, né, vou utilizar dessa violência ou grave ameaça de forma ao quê? Que inicialmente seria um constrangimento legal, só que de forma a não ter uma sanção penal, a minha conduta, esse meu constrangimento com ela que tentou suicídio, eu não vou ser penalizado. O professor provavelmente, assim, já me mandou mensagem aqui, falou que estaria voltando, que a internet caiu. Olha que coisa interessante. Existe nos Estados Unidos uma discussão, há alguns anos atrás, de um médico, né, Dr. J.K., Dr. Morty, Dr. Jack Kevorkian, né? Kevorkian. Ele ficou conhecido porque, como o professor estava explicando, em determinados estados dos Estados Unidos, ele é possível o chamado suicídio assistido, tá? Suicídio assistido não é eutanásia. E o professor vai explicar isso melhor, ele vai chegar nessa questão. Mas eu quero, só para que vocês tenham uma ideia do que vem a ser. Suicídio assistido, a pessoa ela está com uma doença incurável, ela está numa situação que ela não vai ter solução, ela está num grau, né, de que, de fato, as pessoas não terá ali um remédio que vai prolongar por muito mais tempo a vida dela, então ela vai tomar uma conduta extrema. E esse doutor Morty, o que ele fez? Ele criou uma máquina específica, tá? Existe até um filme, You Don't Know Jack. O que acontece? Ele cria uma máquina em que a pessoa entra lá numa van, numa Kombi, né, o veículo da época, ele parava em praça pública, filmava, né, e
a pessoa com aquela máquina, ela mesma escolhia o momento de ser injetado ali um medicamento que ia levá-la à morte. Então ela cometia o suicídio. Ele gravava e ele mesmo chamava a polícia. E assim ele fez diversas vezes, né? Até que em uma das oportunidades ele não simplesmente auxiliou no suicídio de outrem, né? Que a gente chama de participação no Brasil, a gente chamaria, ele seria punido no Brasil, em qualquer estado. Mas nos Estados Unidos, dependendo do estado lá, era permitido o suicídio assistido. Só que o que ele fez? Ele não auxiliou no suicídio. Ele foi e apertou ou injetou ali, né? Ele tomou o procedimento para que a pessoa viesse a morrer naquilo que a gente chama de eutanásia. E aí, e ele filmou, e ele chamava a polícia, e nesse momento ele vai, de fato, ser processado, e no final, né, ele é até condenado. E ele cumpre um período de pena, ele já estava mais velho. Ele morre, me parece, em 2011, esse doutor. Vocês podem procurar no YouTube, vocês verão vários documentários sobre ele, várias entrevistas sobre ele, ativistas, né? Não me mate, onde ele andava, as pessoas, né, faziam protestos e tal. Então é muito legal. Existe esse filme, me parece que é com o Al Pacino. Eu não me recordo muito bem, mas me parece que é o Al Pacino. O filme é mais ou menos 2010, tá? Tô chutando a data, mas é o Al Pacino que faz o filme. Com relação a ortotanásia, e aí eu tô trazendo mais concepções, né, jurídicas com relação a isso. Eles estão me mandando mensagem aqui, falaram que o Luciano sumiu. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele já está tentando aparecer. Mandei de novo. Vamos ver se ele volta. Mas com relação à ortotanásia, olha que coisa louca, né? O que é a ortotanásia? A ortotanásia também é aquele estado terminal em que você não tem cura, ou seja, a sua sobrevida é no máximo 6 meses. E aí, nessa situação, você, de acordo com o entendimento no direito brasileiro, você, mediante está desenganado, e mediante uma ação dos médicos, você assina um termo, que aí são os princípios que a gente chama, os princípios da bioética, do biodireito, que você assina, então você tem a autonomia da vontade ali, você vai assinar um termo de responsabilidade falando que você não quer continuar o tratamento, porque você quer que tenha simplesmente uma morte paliativa, uma morte que vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas uma morte que de fato não vai ser procrastinada. Então, professor, eu estou explicando para eles, estou trazendo algumas concepções jurídicas aqui do que diz respeito ao suicídio no direito brasileiro. Eu fiz um comparativo do suicídio assistido, que o doutor Morte, americano, né, ele cometia o suicídio assistido. Eu falei com eles com relação à eutanásia, que ele cometeu uma eutanásia lá, num dos estados ele foi punido por causa disso. E eu estava explicando com relação à ortotanásia, que no direito brasileiro, talvez essa informação eu nem passei para o senhor, né? Acontece, é um caso também muito antigo, que foi um paciente na autonomia da vontade, né? Ele vai assinar o termo e começa a tomar simplesmente remédio para poder evitar que aquela dor, aquele problema, ele sinta menos dor, né? A morte está se aproximando. E aí, o que acontece, professor? Eu não sei se você está com... Aqui está escutando perfeitamente. Está me escutando? Eu acho que ele não está me escutando. Mas só para terminar, então... Estou escutando. Está escutando, né? Sim. Na eutanásia, aqui no Brasil, o que aconteceu? O Ministério Público, ele denunciou o médico
que teria cometido a ortotanásia. O que é isso? Então, a pessoa vai morrer, 6 meses de vida, doença incurável, não tem alternativa, e o médico simplesmente foi dando remédio para ele aliviar a dor da pessoa, esperando a morte chegar. A pessoa morreu. É isso, Rodrigo, falando aqui. O Ministério Público denuncia, o juiz recebe, cita, só que o processo brasileiro não é um processo muito rápido, né? É um processo que demora. E aí, ao longo do tempo, mudou o Ministério Público e mudou o juiz, né? Houveram ali algumas mudanças, que isso é difícil acontecer, mas acontece. E aí, olha que coisa louca, professor. E a todo mundo que está aqui, o Jefferson está aqui, todos os nossos amigos. O Ministério Público assumiu, ele virou e falou, não, o que regula, no caso, o exercício regular ou o estrito cumprimento do dever legal? O médico tem o estrito cumprimento do dever legal? O que é o dever legal, né, do médico? É procrastinar a vida? Ou o estrito cumprimento do dever legal é o médico respeitar as normas técnicas da medicina? Ora, se é respeitar as novas técnicas da medicina e se o Conselho Federal de Medicina permite esse procedimento, então ele estaria em estrito cumprimento do dever legal, isso afasta o crime e ele não vai ser punido. E o juiz, entendendo da mesma forma que o Ministério Público, acolheu e absolveram, né? E o processo já foi arquivado e tal. Mas só essas repercussões aí jurídicas com relação à filosofia da morte. Eu vou passar a palavra para o senhor, porque todo mundo quer ouvir. Tá? Só para que tenha uma ideia, estava 27, caiu para 20 comigo sozinho. Então, aqui o artista principal é você, professor. Do ponto de vista da filosofia, isso tudo remete a um conceito que vem da filosofia de Kant, que é a ideia da autonomia. Kant foi o primeiro filósofo que pensou a moral do ponto de vista da autonomia. E o Kant vai deixar isso muito explícito, né? O que é moral? Moral não é seguir regras que você recebe de autoridades ou de líderes religiosos. O Kant ainda deixa claro que quem recebe regras e segue regras sem discutir, ou são crianças ou são fanáticos. Que o ser humano adulto, ele dispõe da razão e ele separa a razão da fé religiosa, embora ele fosse uma pessoa que tivesse a fé, mas ele não coloca a fé como um elemento determinante da moral, né? A moral é algo que a razão humana estabelece, né? Na época do Kant, ele achou que fosse possível criar uma regra universal, que sempre seria seguida por qualquer pessoa, né? É claro que é muito mais complexo do que isso, né? Porque há muitas situações em que você tem bens que são concorrentes, bens em disputa, né? E aí fica difícil você resolver do ponto de vista ético, né? Porque nem sempre a escolha é entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal é fácil, o difícil é entre este bem e aquele bem, né? Mas isso se resume numa reflexão que vários pensadores fizeram, né? Nos países em que nós temos, por exemplo, os cuidados paliativos, que são os direitos da pessoa moribunda, ou os princípios para uma boa morte, né, que eu não sei se eu vou conseguir falar no pouco tempo que nós vamos ter agora. Talvez fosse interessante. Vou falar de uma maneira rápida e depois, se a gente tiver uma outra chance, nós podemos voltar a isso, né? Isso está aqui colocado no meu livro, né? Por exemplo, se você tem o direito de saber que a morte está chegando, você tem direito de ter dignidade, privacidade, você tem o direito de ter um controle possível sobre o alívio da dor, né? Existem equipamentos, né, que inclusive podem ser instalados dentro de casa, em que a própria pessoa controla o nível de anestésico, de analgesia, né, para que ela regule o nível de conforto, né, ou de diminuição da dor. A pessoa pode ter acesso a esses serviços, inclusive fora do hospital, né? Se ela quiser ter uma assistência religiosa, é um direito que ela tem. Se ela não quiser ir para o hospital a contragosto, ela também tem esse direito. Ela deve ser informada de todos os tratamentos que ela vai receber, né? O médico deve dizer a ela quais são os riscos, quais são os custos de cada tratamento, qual é o prognóstico. Se ela não quiser fazer nenhum tratamento mais, é um direito que ela tem.
Se ela quiser morrer solitariamente ou acompanhada, também é um direito que ela tem, né? E é nesse sentido que eu penso a ideia de ser sujeito da morte, porque o homem, no momento da morte, ele continua sendo um cidadão de direitos, ele não deixa de ser portador de direitos. E a autonomia vai se revelar exatamente nisso, né? E é interessante que essa ideia, ela não contraria as concepções religiosas, né? Por exemplo, quando nós falávamos lá da ortotanásia e da diferença do suicídio assistido. As próprias religiões, elas aceitam que você use uma dose intensa de analgésico para que você consiga suportar determinadas dores. E se você vier a morrer por causa disso, isso não é considerado suicídio, né? Eu lembraria aqui um caso, que é o caso do Papa João Paulo II, que chegou num determinado momento da vida e disse para os seus assessores: eu não quero ir para o hospital mais, eu quero morrer aqui nos meus aposentos, né? Então foi um exemplo muito interessante de ortotanásia, né? Ele abriu mão de tratamentos, né? Ele se preparou para que ele tivesse uma morte consciente, autônoma, né? De acordo com a vontade dele, num local que ele escolheu. Eu acho que essa é uma reflexão fundamental, né? E aí outras coisas que as pessoas precisariam pensar, né? E várias dessas coisas, né, eu venho pensando a respeito disso, lendo e venho colocando no meu livro, né, por exemplo, é você deixar o seu testamento pronto, né, que destino você quer dar aos seus bens, e aí você pode até me ajudar depois nisso, né, você pode também dispor daqueles bens que são menores, por exemplo, livros, discos, né, existe o codicilo, que é uma espécie de um testamento em grau menor, em que você dispõe sobre essas coisas. Você pode, por exemplo, escrever a respeito das orientações que você deseja que sejam atendidas nos seus funerais, né? Existem aí formulários para isso, né? Eu coloco aqui no meu livro, né? Uma espécie de um formulário, né? E a ideia até que eu tenho é que a pessoa, né? E é um exercício que eu faço lá com os alunos, né? Que você preencha isso e guarde. E durante a sua vida, você vai olhando se você mudou de opinião, né? Quem você quer que assista o seu enterro, né? Quem deve ser avisado, que tipo de cerimônia você deseja, você quer que tenha música, você quer que tenha flores, você quer ser cremado, você quer se transformar em compostagem, né? Como já é possível lá nos Estados Unidos, né? Você quer que o seu corpo seja cremado e do carbono do seu corpo seja feito um diamante, também é possível, né? Se você tiver dinheiro, é possível. Você quer que as suas cinzas sejam colocadas num foguete e aí você vai para o céu, nem que seja desse jeito, também é possível, né? Nos Estados Unidos vai haver uma empresa que vai te oferecer serviço. Você quer que a matéria-prima do seu corpo, que é basicamente carbono, seja transformado num LP de vinil, também é possível, né? Não sei se você pode escolher a música, mas também é possível, né? Você quer ser colocado numa cápsula e dessa cápsula vai nascer uma árvore, também é possível, né? Eu estou dando todos esses exemplos para mostrar o seguinte, que o homem é um sujeito da morte, né? Outra atividade que eu acho extremamente interessante é o testamento vital, né? Que é um documento legal, né? Reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, aonde você declara, por exemplo, eu não quero ser ressuscitado, eu não quero que a ciência faça em mim experimentos, né? Eu não quero tomar vacina experimental da Covid, né? Não quero ser cobaia, não quero receber transfusão, né? Tudo isso é legítimo, né? E eu coloco aqui, por exemplo, o governo português tem inclusive um formulário do Ministério da Saúde de Portugal, né, que eu coloquei aqui nos meus textos, né, e que também mostro para os alunos, aonde a pessoa expressa as vontades que ela tem, né, que tipo de tratamento que ela tem, né? Então, resumindo tudo isso, ser sujeito da morte quer dizer, as pessoas têm direitos, né? Existem os direitos do paciente, né? Existe inclusive um livro que nem se refere à situação terminal, né, que se chama Direitos do Paciente, que é exatamente um estudo onde se fica patente quais são os direitos que você tem diante do médico, né? Por exemplo, você pode gravar aquilo que o médico diz, né? Os prontuários médicos são seus ou são do médico? Tudo isso é tratado nesse livro.
Então, tudo isso vem de uma perspectiva filosófica, né? E o filósofo que eu colocaria aqui como fundamental nesse aspecto é Kant. Kant colocou o ser humano como sujeito de direitos e como sujeito autônomo de direitos. Então, esses direitos, eles não dependem de uma benevolência do Estado, né? O Estado, ele simplesmente tem que reconhecer esses direitos, né? Nós não podemos dizer que o Estado vai dar esses direitos, o Estado não tem autoridade para isso, o Estado tem que reconhecer, tem que partir do fato de que esses direitos, né, para usar a terminologia aí que os filósofos usavam, são direitos naturais, né, ou direitos humanos, né, para usar uma expressão mais atual. Então, isso tudo mostra como é que a filosofia ela vem acompanhando e refletindo a respeito dos problemas da humanidade, né? A discussão da morte medicalizada é uma discussão que nasce por uma perspectiva filosófica, que é a ideia de que o corpo e a alma são distintos, e que vai percorrer vários campos da filosofia, né, da ética, e quase que até da política. Né? Como evitar o poder médico, como não ser vítima do poder médico, do mesmo jeito que nós temos que colocar barreiras ao poder do Estado, né, na medida em que o Estado, por exemplo, ameaça os direitos humanos. Isso já aparece lá em John Locke, no século XVI, né? Existe o direito de resistência, é um direito que o John Locke reconhece. Se eu entro no Estado, o Estado não reconhece os direitos que eu tenho, eu posso me defender. Bom, eu acho que era isso que a gente poderia conversar, né? Apesar dos óbices aqui, eu acho que nós conseguimos fazer uma apresentação interessante desse tema, né? Que é um tema que me fascina, né? Eu tenho muito livro sobre isso, né? Continuo estudando sobre isso. Né? Ok, professor. Não, foi excelente. Eu queria te agradecer a todas as pessoas que acompanharam, né? Alguns que acompanharam desde o início, outros que chegaram um pouco depois. As pessoas estão aqui empolgadas, mandando mensagem. O Jefferson mandou mensagem. Eu até mandei o convite para ele. Vem cá. Não, deixa o professor. Então, tem aqui a amiga minha, Lucília, tem a Bianca, tem o Carlo, tem quem mais? Tem a Elizabeth, Hernani, Luciano, Rodrigo Santos, Claudete. Conhece a Claudete? Já ouvi falar. O Henrique, a Bruna, a Joanília, a doutora Jo. Professor, eu queria agradecer, mas eu tenho uma pergunta para fazer, rapaz. Sim. Em uma semana em que a gente viu que agora o espaço não é mais lugar só do Estado, né? Então tem uma empresa privada que foi lá em cima. A pergunta que não quer calar: a Terra, ela é redonda ou ela é plana? Isso, o Galileu já resolveu esse problema. Quando nós falamos aí da secularização, aliás, na Idade Média, né, até Aristóteles já sabia disso. E se a gente quiser ir mais longe, né, o Eratóstenes chegou a medir a circunferência da Terra com um experimento simples lá, né? Ele errou com 2 estiletes que ele espetou lá no chão, lá no Egito, né? Mas a gente vai com calma. O ser humano um dia vai mudar, não vai? Quando falaram que tem que duvidar, o cara está duvidando de tudo. Essa dúvida, ele está duvidando até que ele é ele, né? Então, bom, professor, eu queria agradecer, queria te fazer um convite. Eu que agradeço. Se quiser, quando quiser, continuar. Eu agradeço. Essa live. Mas agora nós podemos chamar o Jefferson, por exemplo, a vir, né? Falar de algum tema aqui. Né? Ele está fazendo onda. Eu queria te convidar também, professor, para quando o senhor puder e quiser, para a gente falar sobre cosmologia, porque eu acho que é um assunto muito legal, é informação que as pessoas vão ter. E podemos fazer também. É um conteúdo intelectual que a gente precisa. É melhor do que ficar assistindo Covid o dia inteiro na televisão ou live de pessoas falando, live de sertanejo e pessoas falando. Não. Toda vez, né? Isso é muito pior do que a morte.
Então, finaliza aí, manda um abraço. Qual é a mensagem? Eu agradeço a todos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, eu respondo, né? Tenho o maior prazer de fazer isso. Eu tenho uma página lá no Facebook que chama Reflexões Filosóficas sobre a Morte, e eu em breve espero ter o livro pronto, né? Que vai ser o resultado dessas pesquisas e de todas essas atividades de leitura, de docência, de diálogo com muitas pessoas que me ajudaram, né, que me fizeram refletir, que me indicaram livros, que me indicaram filmes, né? E isso tudo está disponibilizado, se alguém tiver interesse nos filmes que eu conheço, nos rituais funerários que eu consegui pesquisar, né, eu posso, com o maior prazer, disponibilizar isso. Né? E agradeço ao Rodrigo, foi um prazer participar dessa live. Ok, e até a gente. próxima. Muito obrigado, agradeço a todos. Eu vou finalizar. Obrigado. Tá? Obrigado, gente. Ótimo.